Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre testes em entrevistas de emprego. Então eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu tenho visto alguns comentários nas redes sociais, principalmente em grupos do Facebook, reclamando de alguns tipos de teste que existem em entrevistas de emprego. Primeiro, deixa eu contextualizar um pouco aqui, tá? É muito normal que quando você está fazendo uma entrevista de emprego, em alguma das etapas dessa entrevista, você precise fazer um teste. Normalmente, esse teste pede que você codifique alguma coisa, você mostre algum código criado por você para o entrevistador. Algumas vezes você vai codificar ao vivo, você vai até a empresa do entrevistador codificar lá, ou você, através da internet, compartilha a sua tela e codifica ali o desafio que ele passa para você. Você faz ali na hora, ao vivo, ele consegue enxergar como que você está fazendo. Apesar de um pouco desconfortável, a ideia é bem interessante porque demonstra não só a sua proficiência com a linguagem, mas também como que é o seu raciocínio para resolver aqueles problemas que aparecem ali no desafio. Mas o problema que eu tenho visto tem acontecido com outro tipo de teste de desenvolvimento, que é aquele teste onde é passado um desafio e você tem um tempo maior para fazer, alguns dias ou uma semana para poder fazer e entregar o resultado daquele desafio. E o que a galera tem reclamado é que muitos desses desafios têm sido uma simulação de uma situação muito real. Então existe um medo de, ao fazer aquele desafio, você esteja meio que trabalhando de graça para aquela empresa. Na verdade, essa não é a primeira vez que eu vejo alguém reclamar disso, e por trás dessa reclamação sempre está essa ideia, ou talvez até uma teoria da conspiração, de que aquela seja uma vaga falsa, onde a empresa pede para que vários candidatos criem um pedaço de um sistema para ela, no final de tudo, juntar as peças e ter um sistema completo feito de graça. Eu particularmente não acredito que esse seja o caso. Pode ser que ocorra? Sim, pode, mas seria um caso totalmente isolado. A maioria das empresas tem adotado testes para poder identificar quem é o melhor candidato para uma vaga. E isso tem sido o padrão. Então, quando você começa a não querer fazer o teste, só tem um resultado possível, que é você ser dispensado. Não pense de jeito nenhum que você vai chegar para a empresa e vai falar: olha só, eu acho que você está querendo me explorar. Esse teste, ele é muito exploratório, eu não vou fazer. E mesmo assim a empresa vai falar: ah, tudo bem, então deixa eu conversar um pouco mais com você e eu vou te dar a vaga do mesmo jeito. Não, você está fora do processo nesse momento. E eu acho que o grande problema das pessoas que eu vejo reclamar nas redes sociais é não entender isso. Você não precisa fazer o teste. Não precisa. Se você não quiser, você não precisa fazer o teste. Mas automaticamente isso quer dizer que você está rejeitando aquela vaga. E a empresa vai te rejeitar também por não fazer o teste. Não tem nada de errado nisso. O que está errado é você achar que você é bom o suficiente para não precisar fazer um teste. Ou você não aceitar que a empresa precise te testar. Muitas das desculpas são: ah, mas eu tenho vários códigos no GitHub publicados, você pode ir lá e ver o meu trabalho. Ok, isso é excelente. E talvez por isso a empresa tenha te convidado para uma entrevista. Só que nada garante que aqueles códigos tenham sido feitos 100% por você. Ou até algum por cento por você. Você pode pegar o código de outra pessoa e botar na sua conta do GitHub. A questão é, a empresa que define como ela vai contratar. E você define se você aceita ou não. E se todas as empresas passarem a usar isso como prática para programar e você for totalmente contra e não aceitar de jeito nenhum, não tem problema. Crie o seu emprego, porque você não vai conseguir uma vaga, mas tudo bem. No meu início de carreira eu trabalhava como consultor ABAP, que é uma linguagem do SAP, mas isso é assunto para outro vídeo. A questão é, como consultor, a empresa que me contratava, a empresa que era a consultoria, que era quem me pagava o salário, ela tinha como modelo de negócios vender a minha hora para o cliente. Por outro lado, o cliente estava pagando pela minha hora, independente se eu fizesse alguma coisa ou não. E acontecia de muitas vezes eu ir para o trabalho, chegar lá 8 horas da manhã e só começar a ter demanda de fato às 10. Isso para mim era muito difícil de aceitar, porque eu não estava interessado em vender a minha hora.
eu estava interessado em vender o meu trabalho, porque eu entendia que quanto mais eu trabalhasse, mais eu produzisse, mais eu ia aprender, e quanto mais eu aprendesse, melhor eu ia ficar, e quanto melhor eu ficasse, mais eu poderia cobrar. E esse era o meu objetivo, ganhar um salário maior, trabalhar com algo mais complexo. Esses eram os meus objetivos. Se eu ficasse na empresa, digamos, exagerando aqui, 8 horas por dia sem fazer nada, aquele emprego para mim não interessava. E eu comecei a chegar cada vez mais tarde, mais próximo do horário onde de fato tinha trabalho. E eu entendo perfeitamente por que o cliente não gostou nada disso, foi reclamar e o meu gerente veio reclamar comigo. Eu expliquei para ele a situação, ele não concordou, claro, totalmente a razão dele, só que para mim não fazia sentido esse modelo de negócios. Resultado, um mês depois eu não fazia mais parte da empresa, eu pedi demissão. Eles não me demitiram, eu pedi para sair porque a minha filosofia não batia com a filosofia daquele emprego e a partir daí eu nunca mais trabalhei para alguém. Eu comecei a criar aplicativo, colocar na loja, vender, fazer meu dinheiro desse jeito, comecei a fazer outras coisas com tecnologia e nunca mais tive um emprego, nunca mais tive um patrão, porque eu entendi naquele momento que para o modelo das empresas que existiam na época, isso era mais ou menos 2009, 2010, então não tinha um boom de startups no Brasil. As vagas de programadores eram nas empresas maiores e mais engessadas. Então eu entendi que naquele momento eu não me enquadrava nesse modelo de emprego. E eu achei que naquele momento eu não era empregável. Eu saí fora, eu simplesmente fui me reinventar. Se eu não me enquadrava no processo, o problema não era o processo, o problema era eu. Então, eu fui descobrir o que eu poderia fazer que se enquadrava com a minha filosofia de vida. E não tem nada de errado com isso. Agora, não adianta você, como lado mais fraco, querer mudar o jogo, sendo que você está fora dele, você nem participa do jogo. Se você quer ter alguma chance de fazer isso, você precisa se submeter às regras no primeiro momento, entrar numa empresa, crescer dentro dessa empresa e depois lá de dentro mudar as regras, para você fazer com que outras pessoas não tenham que passar por isso, se realmente você acha que é algo impensável ou algo impraticável. Então qual que é a moral da história desse vídeo aqui? Bem, eu não faço ideia. Eu quero, na verdade, saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, me fala o que você acha. Tá certo as empresas cobrarem testes nas entrevistas de emprego? Tá certo a pessoa se recusar a fazer um teste? Você acha que você deve se recusar a fazer um teste mesmo assim ter uma chance para vaga? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler e responder, claro. E se você gostou desse tipo de vídeo aqui, deixa um like para eu saber fazer mais coisas com essa pegada. É claro, eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, valeu!